Pai maravilhoso, Senhor, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja para agradecer ao Senhor por esse dia abençoado, esse dia a qual o Senhor já nos deu fôlego de vida nessa manhã, que venhamos ter o coração grato e queremos também, Pai, apresentar esse estudo bíblico nas Tuas mãos, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim, Pai. Meu Deus, que os irmãos possam absorver também e que nós venhamos aprender uns com os outros, meu Deus, porque nós sabemos que nós somos um corpo e como um corpo nós podemos aprender com as experiências de cada um, Pai. Apresenta esse estudo bíblico nas suas mãos, as vidas que aqui já estão, as vidas que não chegaram ainda, Pai, que o Senhor venha apressando os passos, meu Deus, para estar aqui na casa do Senhor aprendendo a Tua palavra, Pai, e seja feito tudo de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, que todo mal seja repreendido, todo impedimento nessa manhã seja repreendido, meu Pai, e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, já pode se sentar, e eu já vou estar apresentando aqui a lição, que é a lição número 9. Lição número 9 tem como título, vontade, o que move o ser humano. Aqui nós já aprendemos, né, que a vontade, a nossa vontade, né, é que nos move. Nós vamos aprender o que é a nossa vontade, vamos aprender também, né, o que é a vontade de Deus, como nós podemos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, para nós sermos mais do que vencedores na nossa caminhada cristã. E aqui nós já vamos para o texto áureo. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, né? Essa palavra difícil aí, o que é? Concupiscência é simplesmente mau desejo. Concupiscência é a mesma coisa que mau desejo. Verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Objetivos da lição são 3: explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Segundo objetivo, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E o terceiro objetivo, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Introdução da lição. Nas últimas lições, nós estudamos duas áreas muito importantes da alma: o intelecto, onde pensamos, e a sensibilidade, onde sentimos. E o que é vontade, irmãos? Vontade é ela que pega o que pensamos e sentimos e transforma em ação e decisão. Uma definição de vontade é essa: ela pega aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos e transforma numa ação. Ou seja, vontade é aquilo que faz a gente agir ou deixar de agir em algumas situações também. É na vontade que decidimos obedecer a Deus ou seguir nossos próprios caminhos. Isso é fundamental para a nossa vida, entender como Deus trabalha na nossa vontade e como ela deve responder à palavra e ao Espírito Santo. Olha só, é na vontade que nós decidimos obedecer a Deus ou seguir os nossos próprios caminhos. Nós temos essas duas opções: obedecer a Deus, seguir os caminhos de Deus, ou seguir os nossos próprios caminhos, seguir o nosso próprio entendimento. E o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos recomenda? Já quero pedir para o Pedro colocar aí o primeiro versículo, que está lá em... Deu branco. Primeiro versículo, Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Não é isso, Pedro? Provérbios 3, 5. Primeiro versículo, irmãos. Porque, como eu disse, nós podemos escolher essas duas coisas: ou obedecer a Deus, a direção de Deus, ou seguir os nossos próprios caminhos. E olha o que diz em Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, confiar em Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Nosso entendimento é enganoso. Nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um conselho. E a única direção que nunca erra é a direção de Deus para as nossas vidas, irmãos.
A Bíblia fala algumas situações em que o povo de Deus parou de seguir os caminhos de Deus e começaram a seguir os seus próprios caminhos. Lá em Juízes vai falar isso, tem 2 versículos ali de Juízes, né? Juízes 2:10 e Juízes também 5:25. Vai dizer que o povo, ele estava ali seguindo o seu próprio entendimento, seguindo os seus próprios caminhos. Nós vemos que Deus, ele treinou ali Moisés, né? Para Moisés direcionar o povo. Moisés, ele treinou Josué. Só que depois Josué não treinou ninguém para seguir, né, para orientar aquele povo ali em que direção seguir. Então o povo começou a seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, e ali o povo começou a se afastar de Deus. Conclusão: todas as vezes que nós seguimos os nosso próprio entendimento, nossos próprios caminhos, a nossa tendência é se afastar da direção e se afastar da vontade de Deus. E aqui nós já vamos para o ponto 1. Ponto 1 diz: conceito de vontade. A vontade ou volição é a capacidade que Deus colocou em cada pessoa para desejar, querer, escolher, agir e até renunciar. A nossa vontade é algo que Deus colocou dentro de nós, né? Faz parte do ser humano, faz parte do nosso ser também. E a nossa vontade, ela pode ser uma vontade certa, uma vontade boa ou uma vontade ruim, ou uma vontade enganosa. A nossa vontade também é que nos ajuda a nós renunciarmos tudo aquilo, irmãos, que não convém a nós. Às vezes nós vamos ter vontade de fazer algo errado, mas se nós tivermos força de vontade e não fraqueza de vontade, nós vamos conseguir renunciar. Mas com a nossa própria força, irmãos, nós não conseguimos. A Bíblia nos ensina que nós precisamos, que nós somos dependentes da força de Deus para nós conseguirmos renunciar o pecado, renunciar tudo aquilo que não convém a nós. E aqui continuando diz: é por meio da vontade que transformamos pensamentos em atitude. Nós vamos aqui ver todo o estágio, né? Antes da gente agir, tudo que acontece antes, né, da gente agir, nós vamos aprender aqui. E esse slide aqui está tão bom, né? Essa lição está tão boa que não precisa nem eu comentar muito, né, explicar muito. A própria lição ali já ensina tudo o que nós precisamos, irmãos. E assim, um conselho que eu dou para os irmãos, né? Uma orientação que eu dou para os irmãos é que durante a semana os irmãos ficam lendo, né? Fiquem lendo a revista, leiam as lições. Tem até aí um exercíciozinho no final da lição que os irmãos podem fazer, podem responder, que os irmãos leiam a leitura bíblica também, que tem na revista também, né, que os irmãos leiam, para não chegar aqui perdido, né, no assunto. E aqui, quando nós estivermos presencialmente, eu recomendo os irmãos a nós acompanharmos aqui no telão, né, porque tudo que eu estou lendo está aqui no telão também. E o telão, ele está um pouco diferente da revista, porque o telão, ele é um resumo. É o mesmo assunto, mas é algo resumido, né? É algo, às vezes, com palavras diferentes da revista, mas é sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo ensinamento. Então, aqui, conceito de vontade, né, nos ajuda a desejar, querer, escolher, agir e até renunciar. É por meio da vontade que transformamos pensamentos em atitude. A Bíblia mostra que até mesmo quando fazemos algo porque outra pessoa pediu, ainda assim houve uma escolha da nossa vontade em aceitar aquilo. Ou seja, as pessoas podem nos pedir algo, né? Mas vai da nossa escolha aceitar aquele pedido, né? Realizar aquele pedido daquela pessoa ou não. É a nossa vontade que nos capacita a dizer sim e a também dizer não. Estava até falando com minha esposa, né, comentando, que muitas vezes tem situações nas nossas vidas que nós vemos, irmãos, tem alguns pedidos, algumas coisas que vêm nas nossas vidas, que nós vemos que não é para somar, às vezes é para atrapalhar um foco ali que nós estamos, né? Às vezes estamos ali no objetivo, estamos num foco ali que nós traçamos para o nosso dia, e às vezes vem pedidos, né, no meio desse foco ali, você está focado em algo, aí surge um pedido, aí você tem que saber discernir. E aí, eu vou dizer sim para esse pedido ou vou dizer não para esse pedido? Ontem eu falei com minha esposa, muitas vezes nós temos que aprender a dizer não. Porque, irmãos, tinha um comentarista do rádio, né? Um apresentador do rádio, o nome dele era Silvio Linhares, ele já morreu. E ele dizia uma coisa interessante, às vezes eu ficava ali ouvindo o programa dele, e ele dizia uma coisa interessante. Ele falava o seguinte: eu não sei o segredo para o sucesso,
mas eu sei o segredo para o fracasso. O segredo para o fracasso é querer agradar todo mundo, irmãos. E é verdade, né? Tem vez que nós temos que aprender a dizer não. Por exemplo, você está no foco ali de ir para o culto, adorar a Deus, ir para a casa do Senhor. Aí surge ali algum pedido, não vai não, estou precisando de você aqui para fazer isso para mim. Aí nós temos que discernir, naquele momento ali, qual a melhor escolha a fazer? Atender o pedido daquela pessoa ou atender à vontade de Deus, que é estarmos na igreja adorando, né? É claro que tem pedidos que não vai dar para recusar. Às vezes um familiar doente, né, algo de emergência ali, não vai dar para recusar. Isso também é uma obra de Deus. Mas eu quero dizer que muitas vezes o inimigo ele vai lançar situações também para nos tirar da presença, nos tirar dos cultos de oração, nos tirar do culto de ensino, nos tirar da comunhão. Vai ter isso também. Essa semana mesmo, né, a irmã chegou para mim e falou: pastor, quase que eu não venho por causa disso e daquilo. Aí na mesma hora eu discerni, mas espera aí, ela poderia escolher atender a uma pessoa, né, que estava pedindo algo, ou vir para a casa do Senhor, né, irmãos? Então eu entendo o seguinte: se nós alinharmos as nossas prioridades a Deus, nós vamos saber discernir qual é a hora de atender o chamado de Deus e qual é a hora também de nós atendermos ali um pedido de alguém também, para que não venha atrapalhar o foco, atrapalhar o nosso propósito. Ontem eu tive que negar algo, mas por quê? Porque eu já estava no foco ali de fazer a obra, já tinha ali orado a Deus, pedindo a direção, Deus já tinha dado a direção, e no meio disso veio um pedido. Aí eu tive que dizer o quê? Não, não dá. Por quê? Porque eu tenho a obra de Deus para fazer. Então muitas vezes vamos aprender a dizer não. A maior prova da força da vontade é a conversão. Quando alguém se arrepende, a graça toca o coração e a pessoa decide abandonar seus caminhos para seguir a Cristo. Então a conversão, ela muda a nossa vontade. Ou seja, quando estávamos no mundo, nossa vontade era o quê? Ir para as farras, né? Ir para o mundão, não era servir a Deus, nossa vontade muitas vezes era ficar em casa, na frente de uma televisão. Mas quando nós nos convertemos, a nossa vontade ela muda, né? A nossa vontade passa a ser a servir a Deus, adorar a Deus, estar na igreja, estar nos cultos, fazer a obra do Senhor, cuidar da família, ser pessoas honestas, pessoas que fogem da aparência do mal e fogem do pecado também. A única maneira de mudarmos a vontade humana, que é inclinada para o pecado, que é inclinada para a carne, a única maneira é se converter a Jesus. É Ele que muda a nossa vontade. A palavra de Deus fala que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que opera em nós, irmãos. Começa nele e termina nele. Aqui também diz: ninguém é empurrado para a salvação. A graça chama e a vontade responde. Ou seja, nós não somos obrigados a sermos salvos, né? A graça nos chama. E a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E a vontade, ela responde. A vontade é que ela vai dizer, é que vai nos dar força para dizer sim ou dizer não. Se a nossa vontade for fraca, nós sempre vamos dizer não. Mas se nós buscarmos uma força de vontade em Deus, nós vamos dizer sim. Certa vez um amigo meu, né, chegou para mim lá no serviço e perguntou: o que você fez para parar de beber? Falei: rapaz, a única saída que eu encontrei, a única solução que eu encontrei para conseguir parar de beber, foi entregar minha vida para Jesus. Porque todas as vezes que eu tentei com as minhas próprias forças, com a minha própria força de vontade, eu não consegui. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, Ele mesmo, né, me deu uma vontade sobrenatural de renunciar às bebidas. Porque eu já era alcoólatra, irmãos. Eu já era dependente mesmo da bebida ali, né? Bebia direto mesmo. Não conseguia parar, não. Mas quando entreguei minha vida para o Senhor Jesus, né? Deus, Ele me deu aí essa vontade sobrenatural de renunciar. E ali meus amigos ficam até ali, né? Eles ficam ali admirados, porque muitos deles tentam parar de beber também. Muitos já estão até doentes. Alguns já até morreram por causa de bebidas lá no meu serviço também. E eles não conseguem ter essa força de vontade. Então a gente tem que explicar para ele, ó, Jesus é capaz de operar isso nas nossas vidas, irmãos. A força de Deus nas nossas vidas. Aqui também diz: livre-arbítrio não é ausência de Deus, mas a nossa capacidade real de responder à sua vontade. Então nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o poder de escolha, o poder de decidir, o poder de escolher, mas eu entendo que a única maneira de escolher a salvação é apenas através de uma ação sobrenatural de Deus.
Nós não podemos escolher a salvação sem Deus, primeiramente, agir nas nossas vidas. A Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então Deus, ele faz o convite e ainda nos capacita, irmãos, a nós conseguirmos atender esse convite. Então vamos aqui para o ponto 2, e o ponto 2 diz, do pensamento à ação. Ninguém peca do nada, assim como ninguém obedece a Deus sem antes pensar e sentir algo. Existe um processo natural dentro de nós. Esse processo costuma seguir 4 estágios. Então olha só, irmãos, esse processo aqui que existe dentro de nós antes da gente agir. Antes da gente agir, começa um processo dentro de nós. E nós vamos aprender que processo é esse. Ó. Primeiro é o pensamento. Tudo começa aqui na mente. Ó. Tudo começa com um simples pensamento. Aqui diz, ó, uma ideia aparece. Pode ser neutra, como lembrar de uma viagem. Nem sempre pensamento mexe com emoções. Então começa com o pensamento. E depois vem o quê? Depois vem o sentimento. Quando o pensamento ganha peso emocional, ele começa a influenciar mais. Depois do sentimento, irmãos, vem o desejo. É quando o sentimento se transforma em vontade de fazer algo. E depois, por último, é que vem a ação. É quando o desejo vira atitude. Então, olha só, primeiro nós pensamos, depois nós sentimos, esse sentimento se transforma num desejo, e depois esse desejo nos leva a agir. Às vezes a gente quer muito uma coisa, né? A gente acaba ali desejando aquilo ali muito. Aí quando a gente deseja muito, a gente parte para a ação, né? A gente parte para conseguir algo. Mas nós temos que ter cuidado. Graças a Deus, a maioria dos irmãos, né, vieram aqui no dia que eu preguei, que nós ensinamos a diferença entre necessidade, a diferença de desejo e a diferença para cobiça, né? Necessidade é algo que nós todos precisamos, é algo indispensável para as nossas vidas. Desejo, ele é uma vontade que ela pode ser tanto pecaminosa ou não. Um desejo, ele pode ser pecaminoso ou pode não ser pecaminoso. A Bíblia fala que quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, ele vai realizar o desejo do nosso coração, desde que nossa vontade esteja alinhada à vontade dele, né? Aí eu faço uma pergunta assim, irmãos. Deus, ele pode permitir a gente conseguir também realizar um desejo pecaminoso? Sim ou não? Pode, né? Os irmãos aprenderam que pode, né? Quando nós queremos algo ali muito pecaminoso, muitas vezes Deus, ele pode até permitir que a gente consiga, para depois a gente ver que não era aquilo. Então esse processo, ó, de pensamento, sentimento, desejo e ação, isso aconteceu com Eva. Pastor, de novo, Eva, pastor? Eva está de novo na nossa lição? Todo estudo, Eva e Adão está na nossa lição, né, irmãos? Estamos observando isso. E hoje, novamente, ó, esse processo aconteceu com Eva. Aqui, ó. Primeiro, ela pensou sobre o fruto quando ouviu a serpente. Ó, pensou, né? Ela ouviu a serpente e ficou pensando ali. Por isso nós temos que ter cuidado. As pessoas que a gente ouve, né? Os conselhos que a gente ouve. E depois, irmãos, depois isso gerou uma emoção ao ouvir que poderia ser como Deus. A serpente chegou para ela, ó, você vai ser como Deus. Aquilo gerou o quê? Uma emoção. Nossa, que emocionante, eu vou ser igual a Deus. E depois da emoção, a emoção virou um desejo, quando ela viu que o fruto era agradável. Ou seja, ela começou a desejar aquele fruto. Olha, começa no pensamento, mexe com as nossas emoções e nós começamos a desejar. E depois do desejo, o desejo virou uma ação. Ela comeu do fruto, irmãos. Então veja que tudo começa na nossa mente. Então o processo, quando nós temos que parar o processo ali, qual é o primeiro passo que nós temos que fazer, né? Temos que parar o processo na mente. Porque da mente pode vir a emoção gera um sentimento, e o sentimento gera um desejo, e o desejo gera a ação. A Bíblia nos ensina que nós somos tentados basicamente em 3 áreas. A Bíblia fala que nós somos tentados na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na soberba da vida. A Bíblia fala lá em João, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Se a gente for olhar, Adão e Eva foram tentados nisso aí também. Cobiça dos olhos, vira o fruto ali, né? Cobiça da carne, desejar o fruto, e a soberba da vida, o orgulho. Vocês vão ser como Deus. Você fala, nossa, que negócio bom. Ser igual a Deus é a soberba, o orgulho dessa vida também, né? Essas 3 áreas basicamente. E nós podemos citar aqui mais 2 personagens bíblicos que foram também tentados nessas mesmas áreas. Davi, por exemplo. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Só que chegou um momento da vida dele que era para ele estar na guerra, mas no lugar dele estar na guerra, ele ficou na sua casa, no terraço. Aí ele foi tentado nessas 3 áreas. Ele viu uma mulher, foi tentado na cobiça dos olhos. Aí ele desejou aquela mulher, foi tentado na cobiça da carne. Só que antes disso ele já tinha sido tentado na soberba da vida também. Era para ele estar na guerra, só que ele estava no palácio. Ele pensou, eu já sou rei mesmo, tenho vários soldados aí, vou mandar meus soldados para a guerra e vou ficar aqui no meu terraço de boa, né? Sou rei mesmo, posso fazer o que eu quiser. A soberba da vida. Então veja que essas 3 áreas derrubaram o Davi. Então Davi, ele pensou, viu aquela mulher ali, né? Pensou que aquela mulher poderia ser dele, desejou aquela mulher e ali ele consumou o ato. Ele agiu, ele tomou aquela mulher para si, né? Cometeu ali o ato de adultério e ainda mandou o seu soldado para a morte. Quando mandou o seu soldado para a morte, né? Ele cometeu também assassinato. Então veja que tudo começou nos olhos, na mente, e ali desbandou, né, para um assassinato, para um adultério e até para um assassinato também. Veja que um simples pensamento pode nos levar à tragédia, nos levar à queda. Isso aconteceu com Eva também, né? Agora que o subtópico 3. Antes do subtópico 3, tem mais uma observação aqui, ó. A Bíblia nos manda guardar a nossa mente e o nosso coração. Subtópico 3, fraqueza de vontade. Não existe força de vontade? Também existe a fraqueza de vontade. Se Eva foi enganada, Adão caiu por outro motivo, a fraqueza da vontade. A Bíblia diz que ele não foi enganado, ele sabia o que Deus havia dito. Entendia a ordem, conhecia as consequências. Mesmo assim, decidiu pecar. Irmãos, a Bíblia ensina que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Adão sabia muito bem o risco que ele estava correndo. Adão sabia muito bem que aquilo não era para fazer, mas ainda assim ele decidiu pecar. Quando Deus deu ordem ali para o homem, né, não comer do fruto proibido, primeiramente ele não deu ordem à mulher, primeiramente ele deu ordem a Adão, ele deu ordem ao homem. O homem tinha o papel de estar ali cuidando da mulher, né, evitando que a mulher errasse também, evitando que a mulher caísse. Mas Adão, mesmo sabendo de todas as consequências, ele decidiu pecar. O que eu aprendo com isso? O pecado é uma decisão. Nós que decidimos pecar ou não. O diabo, ele nos tenta, mas ele não peca por nós. Somos nós que pecamos, né? E ser tentado não é pecado. Pecado é você não resistir à tentação e praticar o ato do pecado. Continuando aqui, ó. Isso é muito parecido com situações em nossos dias. A pessoa sabe que aquele hábito faz mal e continua. Sabe que aquela conversa não agrada a Deus e insiste. Sabe que aquela atitude vai trazer dor e mesmo assim avança. Isso acontece porque o pecado tenta enfraquecer a vontade, tornando as pessoas escravas de desejos e impulsos. Quanto mais nós nos rendemos ao pecado, mais a nossa vontade vai ficando fraca. Quanto mais nós resistimos ao pecado, irmãos, mais nós vamos estar fortalecidos em Deus para evitarmos o pecado. A Bíblia fala, se nós andarmos na carne, nós vamos colher a morte. Mas se nós andarmos no Espírito, nós vamos colher vida e paz. Pedi para o Pedro colocar aí Gálatas, esse aí não está incluído não, Pedro, na lista, mas pode colocar aí Gálatas, capítulo 6, versículo 7, irmãos. Ou seja, andar no Espírito nos fortalece, andar na carne vai nos enfraquecer cada vez mais. Quanto mais nós pecarmos, mais nós vamos estar fracos, né? Mais nós vamos nos render ao pecado. Olha só, Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o que, irmãos? A corrupção ou a destruição, né? Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o que, irmãos? A vida eterna, né? Semear na carne, colhe destruição. Semear no Espírito, colhe a vida eterna. E vamos falar a verdade, irmãos. Essa semeadura que nós fazemos, esse plantio que nós fazemos, né? É fácil. Está todo dia ali no Espírito. Todo dia semeando no Espírito. Todo dia. Não é fácil não, irmãos. Porque a nossa carne, né? A nossa carne grita.
Jesus Cristo ele falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca, né? Mas às vezes parece que é forte, né? Porque às vezes parece que nós só queremos fazer a vontade da carne. Parece que às vezes a carne é que está forte e o espírito fraco, né? Então, irmãos, aquilo que nós alimentarmos mais nas nossas vidas, nós vamos colher coisas boas se nós alimentarmos o espírito. Tive uma experiência nessa semana mesmo, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, né, irmãos? No trabalho, tantas coisas que nós temos para fazer. Às vezes nós paramos para pensar, e nas distrações também, né? Celular, televisão, tantas coisas que podem nos distrair. Aí eu estava analisando assim, eu falei, Senhor, essa semana eu quero reservar mais um tempo para o Senhor, mais devocional, passar mais um tempo com o Senhor, meditar mais na sua palavra, né? Silenciar mais a minha mente para me focar mais em Deus. Semana passada, né? Eu decidi isso. E realmente eu estava fazendo isso. Estava tirando ali meus devocionais, meus momentos com Deus, na hora do almoço, meio-dia também. Fiquei mais ali envolvido com a palavra, irmãos, fazendo mais devocional a Deus. E eu senti a diferença na mesma semana. Fiquei mais sensível à presença de Deus, fiquei mais sensível ao Espírito Santo. Até o culto da quinta-feira senti algo que eu tinha alguns dias que eu não estava sentindo, né? Aquela presença, aquele arrepio. Ainda bem que eu fico escondidinho ali no som, né? Quando está tendo os louvores também. Então na hora dos louvores me emocionei, chorei ali na presença do Senhor. Aí eu falei, está vendo? Quem semeia do Espírito vai colher também, né, as coisas espirituais. Mas quando a gente semeia na carne, irmãos, é só frieza, né? É só frieza, é dureza, é aquela secura, né? Dá vontade nem de abrir a boca para dar um glória, né? Muitas vezes, irmãos, é a secura, é a frieza espiritual que está nas nossas vidas também. Então vamos lá, tópico 2. Passando aqui já... Ah não, peraí, ainda tem um finalzinho aqui. Mas a palavra de Deus nos traz a esperança. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Só Jesus liberta a vontade humana das algemas espirituais e emocionais. Onde o pecado prende, Jesus solta. Onde o pecado domina, o Espírito fortalece. Onde a vontade está fraca, a graça renova. Tópico 2, passando aqui para o tópico 2. Desejos da escravidão à redenção. A experiência do desejo. O povo de Israel é um exemplo claro de como os desejos podem se tornar tiranos. O salmista descreve o drama com precisão. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e Deus satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar-lhe a alma. Está lá em Salmos, capítulo 106, versículo 14 e 15. Eles conseguiram o que queriam, mas perderam a alma nesse processo. Mas tendo visto o mar vermelho se abrir, a água brotar da rocha e o maná cair do céu, os hebreus continuavam dominados por desejos antigos, desejos formados no Egito, a terra da escravidão. Eles lembravam das panelas, da carne, dos pepinos, das cebolas e do alho. Deus os tirou do Egito, mas o Egito ainda precisava ser tirado de dentro deles. O mais difícil para Deus, nós falamos, né? Para Deus nada é impossível. Mas tem coisas, irmãos, que a Bíblia mostra que é difícil para Deus. Pastor, como assim? É porque Deus, ele respeita a nossa vontade. Então note que para Deus foi fácil tirar o povo do Egito, mas não foi tão fácil tirar o Egito de dentro do povo. Deus, ele pode nos tirar do mundo, mas muitas vezes nós podemos ainda continuar com o mundo dentro de nós, nossos pensamentos, nossos desejos no mundo, né? Nossas lembranças do mundo. Ah, no mundo eu podia fazer isso, no mundo eu podia fazer aquilo. Foi isso que aconteceu com aquele povo no deserto. Deus, ele tirou aquele povo, o povo viu o mar vermelho se abrir, o povo teve maná, o povo teve água, o povo teve tudo que eles precisavam ali naquele momento, mas o povo começou ali a cobiçar. A vontade do povo se transformou num desejo, e um desejo pecaminoso. Ah, estou com saudade do Egito, estou com saudade das carnes, dos pepinos, dos alhos, né? No Egito, na escravidão, eu acho que eu era melhor. Por que o povo pensou isso? Porque o povo estava passando por um momento de provação. E às vezes na hora da provação, dá vontade de voltar atrás. Às vezes na hora da provação, a pessoa quer descambar para o mundo de vez, né? Na hora da provação. Para de buscar, para de frequentar os cultos, para de frequentar a oração, para de frequentar o estudo bíblico. E aí?
que vai acontecer com essa pessoa, né? Aí aquele povo começou a desejar muito as coisas do Egito. Aí a Bíblia aqui diz, no Salmo 106, versículo 14 e 15, que Deus, ele concedeu o que aquele povo quis, mas fez a alma daquele povo definhar de uma doença. É aquilo que certa vez nós pregamos aqui, cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Às vezes Deus pode permitir. Permitiu na vida daquele povo e aquele povo acabou morrendo no deserto. Olha só, Deus os tirou do Egito, mas o Egito ainda precisava ser tirado de dentro deles. Os desejos produziram neles ingratidão. Olha o que desejo pecaminoso produz nas nossas vidas, irmãos. Ingratidão, murmuração, carnalidade, cegueira espiritual e rebeldia contra Deus. A pessoa perde a salvação, né? Começa a ser ingrato, depois começa a murmurar, aí começa ali para a carne, para a carnalidade, para o pecado. Aí a pessoa fica cega espiritual e por fim se rebela contra Deus. Já fizemos vários evangelismos aí, e o que nós mais vemos nos evangelismos são pessoas que outrora eram pastores, eram evangelistas, eram obreiros, eram mulheres do círculo de oração, pessoas que outrora foram usadas por Deus, mas aí, irmãos, começaram a desejar coisas erradas, cederam a esses desejos, ficaram cegos espirituais e agora estão aí, né, na miséria, da sarjeta. Muitos não estão morando nas ruas, mas estão entregues ao pecado, entregues à carne. E por fim, essas pessoas se rebelam contra Deus. Se rebelam contra a igreja, né? Às vezes fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala, esses crentes aí, coisa de crente, eu sirvo a Deus é em casa mesmo. E acha que muitas vezes está agradando a Deus, mas pode estar se rebelando contra Deus. E as consequências? Olha só, temos as consequências também. As consequências são perecimento, que é a morte, né? Juízo divino, morte física e espiritual. Só coisa ruim. Que também diz, essas coisas foram, 1 Coríntios 10, versículo 1 a 13, né? Tem esses exemplos aqui. Aí diz, essas coisas foram escritas para aviso nosso. Desejos não controlados levam famílias, ministérios e vidas inteiras à destruição. Então não é só a pessoa pensa, a vida é minha e eu faço o que eu quero. Mas aqui diz que desejos não controlados levam famílias, ministérios e vidas inteiras à destruição. Nossa família pode ser destruída por uma decisão nossa. O ministério pode ser destruído por uma decisão nossa, né? Nossos relacionamentos podem ser destruídos também. Então veja que não é só a nossa vida, outras pessoas também são afetadas com as nossas decisões erradas. E aqui diz, o coração humano continua desejando o Egito mesmo depois de ser liberto. Então temos que ter muito cuidado com os desejos do nosso coração, irmãos. Os desejos do nosso coração muitas vezes são enganosos e são pecaminosos. Vamos ter cuidado. Subtópico 2 diz, os desejos na era cristã. Na nova aliança, o drama dos desejos não desapareceu, mas agora existe uma grande diferença. Cristo venceu o pecado. Ele mudou o campo de batalha e colocou poder nas mãos dos crentes. Enquanto estivermos neste corpo mortal, existe um combate diário entre duas forças. A carne, como nós já falamos aqui, né, que é a nossa natureza caída, e o espírito. O espírito é a vida de Deus em nós. Às vezes nós podemos ter até essa dúvida, né, pastor, o que é viver no espírito? Viver no espírito é ter a vida de Deus dentro de nós, né? Carregarmos essa presença, carregarmos a vida de Deus, carregarmos a vontade de Deus dentro de nós. A carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, está lá em Gálatas 5, versículo 7. É como se dentro de nós existissem dois comandos, um que nos puxa para baixo, o outro que nos empurra para cima. A carne, ela nos puxa para baixo, mas o espírito, irmãos, o espírito nos empurra para cima. O Espírito Santo não obriga ninguém, ele guia. A carne não pede permissão, ela exige e obriga. Viu que é a diferença? A carne é mal educada. O Espírito não, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele é santo, ele é educado, ele é respeitoso. Ele não obriga, ele nos guia. Agora a carne nem pede permissão, né? Ela exige e ela obriga. Eu quero, e é isso que tem que ser feito.
Ou seja, irmãos, ninguém é obrigado a adorar a Deus, né? O Espírito Santo não obriga. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Ninguém é obrigado a frequentar o culto de oração. Ninguém é obrigado a frequentar o culto de ensino. Ninguém é obrigado a frequentar o culto da família. Ninguém é obrigado a orar. Ninguém é obrigado a jejuar. Ninguém é obrigado a ser abençoado. Não é verdade? A pessoa é abençoada se quiser. Ninguém é obrigado também a ter uma vida espiritual com Deus, né? São tudo opções. São decisões que nós tomamos. Ninguém é obrigado a ser liberto. Ninguém é obrigado a ser salvo. Olha só o que diz. Pedi para o Pedro colocar aí. O que diz em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22. Olha só o que a palavra de Deus diz, irmão, sobre essa questão da decisão, né? Nós podemos ter uma decisão. Apocalipse 22, versículo 17 diz o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, olha só o detalhe, quem quiser, tome de graça da água da vida. O convite está feito, a salvação está aí, as bênçãos são para todos nós, mas é para aquele que ouve, né, e aceita o chamado. Não somente que escuta. Falamos aqui a diferença rapidamente de escutar para ouvir. Falamos aqui na quinta-feira, né? O que é escutar? Escutar é apenas captar sons. Você está escutando. Mas ouvir, irmãos, ouvir é você assimilar aquilo que foi dito. Assimilar a palavra que foi pregada, né? Assimilar ali um conselho. Você ouvir, você deixar aquilo entrar dentro do seu coração, dentro da sua mente. É você dar ouvidos, é você obedecer. Às vezes as mães falam assim, eu falo, mas parece que esse menino não me ouve. Por quê? Porque o menino não está obedecendo. Ele está escutando, mas não está obedecendo. Aqui na igreja, né, nas pregações, nos estudos, nós podemos correr esse risco também. Está escutando, os sons entram no nosso ouvido, mas não estamos ouvindo, porque não estamos nem prestando atenção. O pastor está aqui em Apocalipse e os irmãos estão lá no Japão, muitas vezes, né? Corre o risco de estar lá no Japão. Às vezes eu estou pregando, estou na igreja de Coríntios e os irmãos estão lá na igreja de Éfeso, né? Então, irmãos, eu sei que é uma luta para a gente focar, para a gente prestar atenção, é uma batalha na nossa mente. Mas nós temos o quê? Que decidir, né? Nos esforçar para nos concentrarmos. Focarmos no que está sendo dito, focarmos no que Deus está falando. Independente de quem esteja aqui. Se é pregador da igreja, se é pregador de fora, nós temos a tendência errada de achar que Deus só vai falar se vir um pregador de fora, o profeta lá não sei da onde, o profeta famoso. Não, irmãos, cada um que chega aqui para trazer uma oração, um hino da harpa, uma oportunidade, um testemunho, Deus ele está usando aquela pessoa para falar algo para nós. A questão é, nós estamos ouvindo ou nós só estamos escutando? Então a palavra de Deus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aqui continua. A carne deseja prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Ufa, chega, cansei. Irmãos, dessas coisas tudo que a carne deseja, está escrito ali. Essas coisas tudo, né? Está lá em Gálatas 5, 19 ao 21. De tudo que a carne deseja, tem alguma coisa boa? Os irmãos identificaram alguma coisa boa ali que a carne deseja? Não, né? Por exemplo, prostituição é bom? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. Tudo isso, nada disso é bom, né? Irmãos, a nossa carne não deseja coisa boa. Nós podemos até ter a falsa impressão, não, pastor, deseja sim. Não, a nossa carne não deseja coisa boa. Porque a nossa carne, ela foi afetada pelo pecado. E aí a nossa inclinação foi para as coisas ruins. A nossa inclinação é para o mal. A nossa inclinação é para o pecado. Apenas através da ação do Espírito Santo é que nós podemos ficar inclinados para as coisas do Espírito. Só o Espírito Santo pode produzir isso em nós, irmãos. Nós somos como um carro desalinhado. Um carro desalinhado, se você soltar ele não vai em linha reta não. Ele só vai bater em alguma coisa, né? Bater no meio-fio, bater no poste, ou cair no precipício. Nós somos como um carro desalinhado. Se Deus soltar da nossa mão, irmãos, a gente só vai desviar para o caminho errado, né?
Por isso que nós precisamos de Jesus, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Então a carne só deseja coisas pecaminosas, só deseja as coisas ruins. Agora olha o Espírito. O Espírito deseja amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui faz uma pergunta: qual voz iremos ouvir? Iremos ouvir a voz da carne ou iremos ouvir a voz do Espírito? Olha só uma coisa forte aqui. Quando nós ficamos só ouvindo a voz da carne, nós vamos ficar fracos espirituais. E nós vamos ficar relaxados espiritualmente. E sabe o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a inventar desculpas. Nós vamos começar a justificar nossos erros. Eu não busco a Deus é por causa disso, não busco a Deus por causa daquilo, eu não compareço à igreja por causa disso e daquilo outro. Vamos sempre inventar uma justificativa, irmãos, para quando nós estamos só dando lugar à nossa carne. Foi assim com Adão e Eva, quando eles pecaram, culparam a serpente, Adão culpou a mulher. Sempre vamos inventar justificativas. Mas quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia fala que nós vamos fazer duas coisas: confessar e deixar. Aqueles que encobrem suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe o que eu reparo? Eu reparo que às vezes nós confessamos muito. Eu sou falho, eu sou pecador, eu estou relaxado, realmente eu não estou buscando tanto. Mas a questão é, irmãos, não é só confessar. A questão é o que nós vamos fazer a respeito, né? Eu tenho esse erro aqui mesmo, que eu tenho que... Mas e aí? O que eu vou fazer a respeito para ajeitar esse erro? O que eu vou fazer para organizar a minha vida? O que eu vou fazer para buscar mais do espiritual? Então não é só confessar, é confessar e deixar as coisas erradas. Viver no Espírito não é algo automático, é uma decisão diária, um desejo voluntário. A graça nos capacita, mas nós precisamos escolher o caminho. Então é uma decisão diária, irmãos. É um desejo voluntário, ninguém é obrigado. Olha só outro versículo que eu vou pedir para o Pedro colocar aí, que está em Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. Aqui diz nessa lição que a graça, ela nos capacita, mas nós precisamos escolher o caminho. Eu costumo dizer, através desse versículo, que a graça, ela faz duas coisas. A graça, ela nos salva, mas além dela nos salvar, ela nos capacita também a renunciar às coisas ruins. Olha só, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então a primeira coisa, a graça salva. Versículo 12, Pedro. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Então olha só, irmãos, o versículo 11 diz que a graça nos salva, e no versículo 12 diz que a graça nos ensina a renunciar o pecado. Está vendo que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus? Sem a graça de Deus nós não conseguimos fazer nada, porque a graça vai nos salvar em primeiro lugar, vai nos libertar do pecado, nos salvar. Mas além disso, ela vai nos ensinar a renunciar tudo que é de ruim. Então nós não precisamos da graça só para ser salvo, ali no primeiro momento. Nós precisamos da graça para nos mantermos salvos, para nos mantermos na caminhada, para não cairmos, para não desviarmos. Pode observar, a pessoa começa a parar de vir para a igreja, né, vir para os cultos, depois para de fazer a vontade de Deus, para de fazer a obra, depois para de orar, depois para de ler a Bíblia, irmãos. Quando vê que não, a pessoa vai esfriando, quando vê já está afastada de Deus, já está tão fraca que não consegue mais buscar a Deus. Conheço pessoas que já me falaram, né, creio que os irmãos também conhecem, pessoas que falam: pastor, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar a buscar a Deus, mas eu não tenho forças, eu não consigo, não estou conseguindo buscar ao Senhor. A pessoa foi enfraquecendo tanto, foi tanto dando lugar, né, à carne, à zona de conforto, ao comodismo, que hoje em dia não encontra mais forças. E a Bíblia fala que se nós entristecermos o Espírito Santo, a chama do Espírito pode se apagar dentro de nós. A Bíblia fala: não entristeceis o Espírito Santo, não apagueis a chama do Espírito Santo. Então, irmãos, sempre é bom, mesmo que às vezes estejamos passando dificuldades, né, alguma situação difícil, mas sempre que a gente vence, né, o cansaço, sempre que a gente vence a mornidão, a frieza, e a gente vence tudo isso, vem para um culto de oração,
vem para o culto, né, da semana, sempre quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos nos fortalecendo mais. Nós não estamos nos enfraquecendo, nós estamos fortalecendo cada vez mais. E nós precisamos disso para conseguir chegar até o fim, senão não vamos conseguir. Muitas pessoas já abandonaram a Deus, muitas pessoas já esfriaram, muitas pessoas já se desviaram e não conseguem mais voltar. A realidade é essa, né? A verdade é dura, mas a verdade tem que ser dita, irmãos. Muitos não conseguem nem voltar mais, porque começou isso. Falta um culto aqui, falta outro ali, quando vê que não, esfria, né? Você vê, todo estudo bíblico é assim, nós já mexemos com o estudo bíblico há muitos e muitos anos. Eu sou muito ruim de data. O negócio de lembrar a data não é comigo. Tem quantos anos, Sandra? Mais ou menos. Sandra é melhor do que eu. Só aqui nós temos 5 anos, né? Quantos? Uns 8 a 9 anos, por aí, irmãos. Aí tem muito tempo já. Uns 8 anos. Irmãos, e a gente percebe isso. As pessoas começam a estar frequentando, começam aprendendo, depois já para de vir, já não vem nenhum, depois não vem nenhum, quando vê que não para de vir de vez. Não só no estudo bíblico, nas orações, né, irmã Raimunda? No culto de oração, nas consagrações, nos cultos da semana. A pessoa começa, não é faltando um mês seguido, não. A pessoa começa faltando um culto. Aí falta um, faltei um mês, vou faltar outro também. Quando vê que não, irmãos, esfria e para no meio do caminho. Então, irmãos, mesmo com as lutas, com as dificuldades, mesmo às vezes nós estamos até cansados, com preguiça, mas arrastando, mesmo quando a gente vem arrastando, mas quando a gente consegue vencer, é uma vitória. Todo culto é uma vitória para nós, porque Deus está nos fortalecendo. Então, subtópico 3, a decisão do homem redimido. A salvação não se refere apenas ao perdão dos pecados. Ela transforma a nossa natureza. O homem regenerado recebe um novo coração, uma nova vida, e agora se inclina para as coisas do Espírito. Já falamos sobre isso, né? Mas atenção, os desejos da carne não desaparecem. Eles perdem o domínio, mas continuam presentes. Então não é porque a gente é crente que não temos mais desejo, não. Os desejos continuam, irmãos. Só que a Bíblia fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. No lugar do pecado nos dominar, somos nós que passamos a ter domínio sobre o pecado, né? Não deixamos ele nos vencer. Sua vontade foi tocada, seus desejos foram confrontados, sua natureza foi transformada. João, ele fala, né, que quem é nascido de Deus não peca. Aí nós pensamos, como assim não peca? É porque aquela tradução, eu entendo que não foi a melhor tradução, né? A melhor tradução é a seguinte: quem é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, quem é nascido de Deus ainda peca, só que não tem mais prazer no pecado. Quando erra, quando peca, pede perdão, se arrepende. Quem é nascido de Deus não tem pecadinhos de estimação, né? Quem é nascido de Deus não tem aquele pecado oculto que fica ali escondendo pro resto da vida e nunca resolve isso, não. Quem é nascido de Deus consegue vencer aquilo que estava o vencendo. Nós passamos a ser vencedores e não mais derrotados. A Bíblia fala que todos aqueles que cometem pecados são escravos do pecado. Mas Deus, ele nos liberta para nós termos domínio sobre isso. Essa é a marca do homem que foi transformado. Ele ainda luta contra desejos, mas agora luta vencendo. Está vendo, irmãos? Nós lutamos contra os nossos desejos, mas nós lutamos vencendo. E a vitória não é sua, é fruto da graça, do Espírito e da nova vida que Cristo colocou dentro de nós. O crente redimido não brinca com seus desejos, não dá brechas às suas fraquezas, não faz acordos com a sua velha natureza e não alimenta aquilo que precisa matar. Olha, irmãos, o crente redimido, ele não dá brechas às suas fraquezas. Já falamos que uma fraqueza que não é tratada, uma brecha que não é fechada, vira uma tragédia lá na frente. Irmãos, na igreja, às vezes na igreja que nós estamos aqui, né, nós muitas vezes confessamos nossos erros, né, confessamos nossas fraquezas, confessamos muitas vezes a nossa falta com Deus. Às vezes nós vemos aqui confissões, né, de falta com Deus. Mas a questão é, nós estamos fechando as brechas? Eu tenho uma brecha aqui, eu tenho que resolver isso. Mas nós estamos realmente resolvendo? Eu tenho isso aqui, eu estou falho nisso aqui. Mas e aí, nós estamos consertando essa falha ou só estamos falando? Aí, como eu disse, aquele que confessa, aquele que encobre suas transgressões não prospera, né? Mas aquele que confessa e deixa é que alcança misericórdia.
Quero frisar isso aqui porque Deus colocou isso no meu coração. Não é só confessar, é confessar e fazer algo a respeito para isso ser consertado. Ele entende que de fato, espera aí que está o brilho bem no meu olho aqui. Ele entende que de fato quer o que deseja, mas escolhe obedecer ao Espírito. E à medida que anda em Cristo, frutifica. O Espírito gera nele um novo estilo de vida. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele passou por essa luta também. Ele falou, eu não entendo o meu próprio agir. Tem até uma música que fala isso também, né? Eu não entendo o meu próprio agir. Aquilo que eu quero é aquilo que eu não faço. E aquilo que eu não quero é aquilo que eu faço. E se eu faço aquilo que eu não quero, não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Aí no final ele fala, pobre homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fez uma pergunta para ele mesmo, né? Pobre homem miserável que eu sou, quem vai me livrar disso? Aí no finalzinho ele termina dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, que nos liberta de todo o pecado. Então a vontade da nossa carne é isso. Aquilo que a gente quer fazer, que o Espírito quer que a gente faça, muitas vezes nós não fazemos. Mas aquilo que nós não queremos, a gente está fazendo, volta e meia a gente está fazendo. Às vezes ali, né, algo que não é para pensar, algo que não é para falar, algo que não é para se envolver, a gente acaba fazendo. É a carne, é o desejo, é a nossa vontade que ainda está fraca, mas Deus tem o poder de fortalecer a nossa vontade, irmãos. Aqui no tópico 3, né, para encerrar, o ensino sobre os desejos em Tiago, né? Atração e engano. Já pregamos sobre isso aqui também, então vai ser mais fácil os irmãos entenderem. Tiago explica como funciona a tentação dentro de nós. E ele faz isso de forma muito prática. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Vamos compreender isso de forma mais simples. Concupiscência significa mau desejo, vontade errada, inclinação para o pecado. Esse desejo atrai a pessoa e tenta convencer que o pecado é bom, bonito ou sem risco. A vontade começa a acreditar nessa mentira e a mente vai ficando confusa e perde a clareza. É como se o mau desejo fosse uma isca. Primeiro atrai, depois engana e depois prende. Olha só como funciona o mau desejo, irmãos. O mau desejo, ele começa a nos enganar. Não tem aquela questão do nada a ver? Ah, pastor, só isso aqui não tem nada a ver não. Às vezes a mãe aconselha um filho também. Ah, mãe, isso aqui não tem nada a ver não. Ah, coroa, isso aqui não tem nada a ver não. Isso aqui não tem nada a ver. Este nada a ver é o quê? É a nossa vontade pecaminosa. É a concupiscência, que é o mau desejo, é o desejo errado, nos enganando. Esse próprio mau desejo coloca na nossa mente. Não, é só um pecadinho, é só uma coisinha de nada. Isso aqui não vai dar nada não. E depois, ela também age de outra maneira. O mau desejo nos engana. Aquilo que é ruim, aquilo que é pecaminoso, ela dá a impressão que é bom. Novamente, o exemplo de Adão e Eva, né? O fruto. O que a serpente fez? Enganou, né? Ah, esse fruto aí, ele é bom. Deus falou que você ia morrer, não é bem assim não. Coma desse fruto. Esse fruto vai te dar entendimento. Esse fruto vai fazer você ser igual a Deus. Transformou algo ruim em algo que parecia ser bom. O pecado é como uma isca. Eu gosto de pescar, né? Não sei se os irmãos aqui já pescaram. Mas eu gosto de pescar. E eu fico observando, né? Como que é a pescaria? A pescaria, você não usa algo ruim para atrair o peixe, não. Você usa algo que ele gosta. Não é algo que ele não gosta, você vai usar algo que ele gosta. Aí você pega ali, né, normalmente uma minhoquinha, né, uma isca, uma fruta, alguma coisa, uma carne, coloca ali no anzol. O peixe vê aquilo ali, o peixe gosta daquilo, o peixe se sente atraído. Então aquilo parece bom, só que é algo que vai levar ele à morte. E o peixe vai lá, né, o desejo ali se transforma dentro dele, né, atrai ele, e ele vai lá, vai para a ação. A ação, ele abocanha aquela isca. E quando abocanha aquela isca, irmãos, o peixe se dá mal, né? O peixe morre, o peixe é fisgado. É assim com a gente também. A tentação vem dessa maneira. Vem numa forma de coisa boa. Algo que a gente gosta. Algo que vai nos dar prazer. E a nossa mente vai começar ali querer nos enganar. Ah, só isso aí não tem nada a ver não. Isso aí é só um pecadinho de nada. Isso aí é bom. Não, vai ser bom para você. O prazer é bom, sentir prazer é bom, né? Claro que Deus não é contra o prazer, mas tem prazeres que são pecaminosos, né?
Então, irmãos, vai nos enganar. E aí nós vamos agir. E quando nós agimos, nós pecamos. Então o pecado, ele não vem de fora. O pecado, ele vem de dentro. Ele brota de dentro de nós. Tiago 1,13 fala isso, né? Ninguém é tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, o homem é tentado pela sua própria cobiça. Pelos seus desejos pecaminosos, quando esta o seduz e o atrai. E a cobiça, depois de ter concebido, o que é conceber? É ficar grávido, né? Ou seja, às vezes nós ficamos grávidos do pecado. Irmãos, eu vou dizer o seguinte, a única gravidez que Deus é a favor de ser interrompida, é a gravidez do pecado, né? Porque a Bíblia fala, depois de ter concebido o desejo, dá a luz ao pecado, ou seja, nasce o pecado. Então, essa gravidez, ela tem que ser abortada antes que nasça, né? A única gravidez que Deus ensina a abortar é a gravidez do pecado. Essa que nossos maus desejos colocam dentro de nós. E o pecado, depois que dá a luz ao pecado, né? O pecado, depois de ter sido consumado, ele gera o quê? Gera a morte. Então, algo que começou com pensamento, com a vontade, se transforma num sentimento, se transforma num desejo e nos mata. Aqui diz, ó, Tiago mostra que a tentação começa dentro da pessoa e não fora. Ela nasce quando um desejo errado aparece. Aí ela ganha força e começa a seduzir a nossa vontade. Quando isso acontece, a razão fica enfraquecida, a consciência fica cauterizada e a pessoa começa a pensar que não vai dar em nada. Ou é só uma vez. Dois enganos. Isso aqui não dá nada, isso aqui não dá nada. Dois enganos na nossa mente. Isso aqui não dá nada. Ou é só uma vez. Ou é só mais essa vez. Vou pecar, mas é só mais essa vez. É só mais essa vez. É só mais essa vez. Irmãos, pode chegar um momento, né, que não vai haver mais uma próxima vez. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E salário não é algo que você recebe antes de trabalhar, não. Salário é algo que você recebe depois, né? Então, primeiro a gente peca, mas depois vem o salário. E o salário é a morte. O desejo errado, se não for interrompido, engana o coração e distorce a razão. Pedro, coloca aí, Mateus, capítulo 28. Vou ter que anotar os versículos, porque anotar tudo de cabeça. Ou é 8? Mateus, coloca aí o de Mateus. Mateus, irmãos, ele nos ensina que nós temos que cortar o mal pela raiz. Qual a melhor maneira de vencer o pecado? É cortando o mal pela raiz. Aquele que eu coloquei no teu WhatsApp aí. É cortando o mal pela raiz. Nós temos que abortar o processo logo no início, logo no começo. Olha o que diz aí, Mateus 18, 8, diz o seguinte: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés. Tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Versículo 9. Versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. É forte, né, irmãos? Então, seja, se a nossa mão nos fizer pecar, a gente tem que cortar e lançar fora. Aqui fala que é melhor a gente entrar no céu maneta do que entrar no inferno com as duas mãos, né? E se o nosso olho nos fizer pecar, arranca e joga fora. Aí, antes que os irmãos pensem assim, pastor, como é que é isso? Irmãos, não é literal não, né? Se fosse arrancar nosso olho literalmente, ou nossa mão literalmente, na igreja só teria caolhos e manetas, né? Se fosse isso literalmente. Mas a Bíblia está falando aqui de cortar o mal pela raiz, né? Abortar o processo logo no começo. Ou seja, a melhor maneira de fazer isso é no pensamento. Quando surge um pensamento pecaminoso, nós já temos que desviar esse pensamento, né, para as coisas de Deus. Isso não é de Deus, está repreendido em nome de Jesus. E já foca no momento certo para nós não chegarmos a pecar, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque Deus, Ele muda, é o nosso coração. A palavra de Deus muda o coração. Vou te perguntar, tem países aí que se um ladrão roubar, o que eles fazem lá nesse país? Eles cortam a mão do ladrão. Se o ladrão roubar de novo, eles cortam a outra mão. Se o ladrão roubar novamente, corta o pé. Vai cortando o ladrão todinho até. Aí eu te pergunto, irmãos, se cortar a mão do ladrão, o ladrão vai ter o desejo de parar de roubar? O desejo dele de roubar vai acabar? Se cortar só a mão? Não vai acabar. Ele vai continuar desejando roubar.
Ele só não vai roubar mais porque às vezes não consegue, né? Mas ele vai desejar roubar. Então, olha só, Deus, ele muda é o nosso coração. Se o desejo do nosso coração mudar, aí sim vem a vontade de parar de pecar. Então, muitas vezes nós achamos que é só castigo, né? Ah, Deus está aí para castigar. Não é, irmãos. Deus, ele quer mudar é o nosso coração, porque aí sim os nossos desejos vão ficar alinhados à vontade dele. E aqui, para terminar, o subtópico 2 diz: abortando o processo. Em outra lição, vimos que precisamos neutralizar os maus pensamentos antes que virem pecado. Tiago agora mostra um passo ainda mais sério. Também é preciso neutralizar os maus desejos. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. É Tiago 1,15. Porque o desejo é mais forte que o pensamento sugere, o desejo empurra e a vontade segue. Então é aquilo que nós falamos, é abortar no pensamento. Aqui diz que o desejo é até mais forte que o pensamento, porque o desejo ele nos empurra a pecar, né? Se o desejo é barrado, o processo morre no início. Mas se o desejo é alimentado, ele cresce, domina e produz o pecado. Esse processo é semelhante ao ato de uma gravidez. O desejo, que é a concepção, quando o coração aceita a ideia errada. O pecado nasce quando a pessoa pratica o que desejou. E a morte aparece quando a alma colhe as consequências do pecado. Por isso Jesus ensinou: livra-nos do mal, Mateus 6,13. E ele também nos ordenou: vigiai e orai. A vigilância protege a nossa mente e a oração alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. O desejo errado só vence quando a alma está desapercebida, mas a alma vigilante e de oração consegue abortar esse processo antes que o pecado nasça. E aí eu tenho que agradecer a Deus, porque ver que os estudos bíblicos estão alinhados com o propósito, que nós estamos aí de 3 meses, propósito de vigiai e orai. A vigilância vai proteger a nossa mente e a oração vai alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ou seja, nós não vamos desejar mais aquilo que a nossa carne quer, mas nós vamos desejar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Olha que interessante, irmãos. O primeiro Adão caiu no paraíso, O primeiro Adão caiu no paraíso. O primeiro Adão, a Bíblia fala que foi Adão, Adão e Eva. Então, o primeiro Adão caiu no paraíso. Por quê? Porque ele fez a sua própria vontade. Mas a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. O segundo Adão, ele foi tentado no deserto, mas ele não caiu. Por quê? Porque ele não fez a sua vontade. Ele fez a vontade de Deus. Pode falar, irmão Roberto. Isso. É isso mesmo. É isso que a carne faz, nos afasta cada vez mais das coisas espirituais. Então veja, irmãos, o primeiro Adão pecou porque fez a sua própria vontade, lá no Éden. O segundo Adão, que é Jesus, ele foi tentado no deserto, mas ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. E quando Jesus estava no Getsemane, que ele estava ali, ele ia ser preso, ele ia ser crucificado, chicoteado, ele estava ali numa angústia muito grande, ele estava triste, e a vontade dele, irmãos, era que aquilo ali não se concluísse na vida dele. A vontade dele era se livrar daquilo ali, se livrar da morte, Jesus mesmo falou que ele estava tão angustiado, que aquela angústia era capaz de matar ele. Só que ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Veja que quando nós fazemos a vontade de Deus, isso impede que a gente peque. E quando a gente faz a nossa vontade, a gente acaba pecando. Conclusão dessa lição: apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Olha só, apesar de nós termos falado aqui várias áreas aqui, da nossa vontade que pode ser pecaminosa, nós também temos que entender que a nossa vontade também, ela pode ser boa, ela tem um lado bom também, e ela pode nos motivar, nos mover para as coisas boas, para as coisas certas, nos fazer crescer,
nos fazer ter grandes realizações. Mas para isso, só quando a nossa vontade está alinhada com o propósito, com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Gosto sempre de citar aquilo que Jesus falou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque a vontade de vocês está alinhada com a vontade do Pai. E aí, irmãos, Deus vai nos dar grandes vitórias. Deus vai nos dar grandes realizações quando nós submetemos a nossa vontade à vontade dele. E para terminar, aqui diz, como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Olha só, um conselho para todos nós, irmãos, e uma oração também. Como é bom amanhecer motivado todos os dias, né? O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. Vamos orar a Deus, né? Para Deus nos motivar logo cedo, logo pela manhã, independente das lutas, independente das provações, independente das batalhas que nós passamos, irmãos. Vamos orar a Deus para Deus nos dar uma força de vontade, para nós acordarmos felizes, animados, né? Dando glória a Deus, porque aí sim o nosso dia vai ser outro. Não tem coisa pior do que acordar desanimado, né? Triste ali, pensando, meu dia vai ser ruim. Tem coisa pior, irmãos. A melhor coisa é já amanhecer dando glória a Deus, graças a Deus, e é Ele que vai abençoar o nosso dia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição número 9, né? Creio que Deus vai estar nos ensinando cada vez mais a nós resistirmos às vontades pecaminosas e alinharmos a nossa vontade à vontade dEle. Quero convidar os irmãos a nos colocar